Meninas, meninos, saudações! Retomando as nossas atividades, vamos continuar com a divisão regional do mundo, vamos avançar por União Europeia. Na apresentação de hoje, uma breve caracterização da integração europeia e o motivo fundamental da crise europeia da atualidade. A União Europeia, nós temos aqui o contexto de formação, os objetivos e alguns tratados mais importantes. Contexto de formação, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, no imediato pós-guerra, no quase imediato pós-guerra, durante, portanto, o contexto da bipolaridade mundial da Guerra Fria. Estendendo esse contexto de formação, a integração europeia, que começou na forma de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Comunidade Econômica Europeia, tem este objetivo político muito importante, que frequentemente é negligenciado e ele não apenas foi atingido ao longo do processo de formação da integração europeia, como ele se mostrou até hoje muito bem sucedido. Estabilização política entre os países. Estabilização política em que sentido? Até a Segunda Guerra Mundial, os países europeus se caracterizavam, como ainda hoje, como alguma das maiores potências mundiais. Claro que no contexto de Guerra Fria, no contexto pós-Guerra Fria, esses países europeus individualmente perderam força comparativamente na Guerra Fria aos Estados Unidos, à União Soviética, na atualidade aos Estados Unidos, à China, mas até a Segunda Guerra Mundial, esses países eram algumas das maiores potências mundiais e viviam em uma situação de conflito, de tensão entre as partes, o que se manifestava em guerras constantes. Era o caso da Guerra Franco-Prussiana, foi o caso da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, que opôs algumas dessas potências europeias. São cenários de conflito de altíssima gravidade em diferentes perspectivas de entendimento. Agora, como superar isto? Depois da Segunda Guerra Mundial, ao invés desses países manterem uma lógica de adversidade, de tensão entre as partes, algumas dessas potências na Europa Ocidental passaram a se agrupar, a unir esforços, revertendo consequentemente o cenário anterior de adversidades, de conflitos entre as partes. Vejam, a integração europeia tinha este objetivo, entre outros, a superação dos problemas políticos que levavam às tensões entre os países. As tensões seriam agora solucionadas de maneira negociada e tenderiam ao arrefecimento, à diminuição, tendo em vista que os países em conjunto, depende dos outros, fazendo com que eles atuem em prol uns dos outros e não competitivamente contra os outros. Esse objetivo, então, foi estabelecido de fato. Não houve qualquer tensão armada entre os países europeus, as maiores potências europeias, depois da Segunda Guerra Mundial. Houve conflito nos Balcãs, mas não envolvia uma das maiores potências europeias, como é o caso da França, da Itália, da Alemanha, do Reino Unido. Além deste objetivo muito importante, nós temos este outro, reforço da posição política mundial em conjunto. Como eu disse para vocês há pouco, até a Segunda Guerra Mundial, os países europeus eram as maiores potências mundiais, mas eles foram os mais gravemente prejudicados no exercício da Segunda Guerra Mundial, perderam força no cenário mundial para os Estados Unidos e para a nova superpotência, a União Soviética. Então a França se tornou muito acanhada em expressão política internacional, comparativamente ao que ela tinha antes da Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido também, a Alemanha também, ainda mais dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, a Itália também, mas isto individualmente. E se nós pensássemos em alguns destes países em conjunto? Em conjunto, eles são economias bastante fortes. Em conjunto, eles melhoram a sua posição não apenas econômica, mas também política no cenário internacional. Então, isso é uma coisa muito importante de se pensar e que foi bem sucedido para a integração europeia e que vale para outros processos de integração. Aqui no Brasil, frequentemente, há críticas infundadas, críticas estapafúrdias ao Mercosul. O Mercosul é passível de críticas? Sim, mas ele cumpre também, entre outras, esta função importante de aumentar a projeção dos países no cenário internacional, tendo em vista, no máximo, os países do Mercosul serem dotados de potências de caráter médio, como é o caso do Brasil, da Argentina e da Venezuela, em crise há
uma década e meia, mas então em conjunto esses países ganham projeção internacional. Além dessas características políticas ligadas ao processo de formação, objetivo: integração comercial, política e social, integração comercial. E isto amplia mercados consumidores e fontes de investimento. Vamos pensar então na França no pós-guerra. A França então conta com investimentos oriundos principalmente da sua própria economia, e os investimentos podem ser feitos no território francês de maneira privilegiada, que também tem o mercado consumidor destacado para a sua economia. Mas e se nós pensássemos no processo de ampliação? E se os investimentos para a França fossem oriundos também da Alemanha Ocidental, da Itália? E se o mercado consumidor para a burguesia francesa também fosse desses outros países? Então veja, há uma ampliação de mercado consumidor, há uma ampliação de áreas para investimento, uma ampliação de fontes de investimento dentro do processo de integração europeu. E se isto é verdadeiro, e se nós entendemos esta ideia, o processo de integração ele tem uma característica intrínseca de expansão. Então, iniciado com um determinado número de países, ele tende a agregar novos países, porque com a sua ampliação há uma tendência de novos mercados, de novas áreas para investimento, de novas fontes para investimentos. Se isso é intrínseco a um processo de integração, então ele tende à expansão, mas isso também gera um problema, o problema de diversificação dos países em processo de integração. Nós vimos nas apresentações anteriores que um processo de integração exige que os países participantes tenham um grau de competitividade mais ou menos parecido. Então, o nível de qualificação da força de trabalho, o investimento, o grau de tributação, a infraestrutura de transporte, energia, tem que ser mais ou menos parecida entre esses países em processo de integração. Com a ampliação do número de países, há possibilidade de haver um caráter mais heterogêneo, desigual entre os países, o que dificulta o processo de integração. Então, a integração tem uma característica nativa, intrínseca de ampliação, mas essa ampliação deve ser feita com cuidado e principalmente mediada por determinadas instituições para que os novos países que são agregados possam assumir um grau de competitividade mais elevado como os países mais antigos do processo. Finalmente, tratados importantes. Nós temos, antes de 1957, em 1951, um importantíssimo tratado que é o Tratado de Paris, formador da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Isto é a finalização, do ponto de vista institucional, desta ideia que eu tinha passado para vocês, né, do imediato pós-guerra. Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, uma região de soberania francesa, duas regiões de soberania francesa, duas regiões do território francês, Alsácia e Lorena, regiões ricas em minério de ferro e carvão mineral, eram demandadas pela Alemanha Ocidental, né, já em processo de fragmentação da Alemanha vencida, tá certo? Por sinal, essas regiões da Alsácia e Lorena eram regiões que se tornaram pivôs de disputas entre Alemanha e França na Guerra Franco-Prussiana, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. E agora a região estava sob soberania francesa e sob demanda da Alemanha Ocidental. Como resolver este problema? Então, vejam, eu tinha passado para vocês aqui em cima uma ideia de cooperação. Aqui nós vamos colocar a prática da cooperação. Trata-se de uma região, então, que fornece minério de ferro e carvão mineral. Minério de ferro que faz aço, aço que vai na indústria bélica. Carvão mineral, que é matéria-prima para a produção de explosivos, também, portanto, indústria bélica. Então, além das necessidades econômicas de reconstrução ligada ao carvão mineral, ao minério de ferro, também tem questões de segurança, questões geopolíticas ligadas à indústria de armamentos. Então, isto gera uma desconfiança muito grande, um temor e, consequentemente, uma agressividade muito grande de país a país
França e Alemanha historicamente, mas agora eles vão superar isso através do Plano Schuman, que vai desembocar na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço de 1951. Através deste plano, a região é francesa, sim, as regiões da Alsácia e Lorena, mas quem pode atuar na exploração do minério de ferro e do carvão mineral nessas regiões? Empresas francesas, alemãs podem atuar livremente, explorando este carvão, explorando este minério de ferro e vendendo, comercializando estes produtos no mercado francês, no mercado alemão, sem restrições legais, sem restrições burocráticas. Consequentemente, há uma ideia de partilha destes recursos entre essas duas potências continentais europeias, a Alemanha Ocidental e a França. Na verdade, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço não envolve apenas esses dois países. Quando ela foi fundada pelo Tratado de Paris em 1951, ela agregava a Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, 6 países então participantes deste processo de integração, que vejam é muito importante para diminuir a agressividade, a animosidade entre os países o processo ligado à indústria bélica. É muito importante para organizar os investimentos de reconstrução, tendo em vista a enorme demanda por minério de ferro, por carvão mineral na reconstrução europeia e, consequentemente, estabilizando a relação entre estes países. O sucesso da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço vai levar, ainda na década de 1950, a formação da CEE pelo Tratado de Roma. A Comunidade Econômica Europeia, CEE, buscava ser um mercado comum, objetivo, mercado comum. Lembrem-se, no mercado comum nós teríamos liberdade de circulação de bens, de serviços, de trabalho e de investimento. Será que em 1957 o trabalhador italiano poderia ser contratado por uma empresa francesa no território francês sem restrição? Não. Então, em 1957 ainda não existia o que nós chamamos hoje de um mercado comum, mas o objetivo deste processo de integração seria a formação de um mercado comum, a maior integração entre essas economias, entre estas sociedades. O que na prática vai acabar acontecendo em 1991-93, com o Tratado de Maastricht, com a criação da União Europeia, concretização do mercado comum e indicação de união monetária. O Tratado de Maastricht lança a ideia do euro, que vai ser implementado entre estes países, entre alguns países da União Europeia, na década de 2000. Ainda neste processo de integração, na década de 2000, há a ideia de Constituição Europeia. Então, veja, mais um passo, criar uma série de normas legais de última instância, uma juridicidade superior às demais normas jurídicas que fosse comum aos países em processo de integração. O problema para firmar a Constituição Europeia, entretanto, seria a autorização dos países participantes, porque uma ideia desta envergadura teria que ser validada por todos os membros da integração europeia, o que deveria ser feito mediante plebiscito. A ideia da Constituição Europeia era da França. O primeiro país que colocou a ideia de Constituição a plebiscito junto à sua população foi a França, mas a população francesa não validou a ideia. A ideia foi derrotada e, consequentemente, não teve andamento a ideia de Constituição Europeia. O que houve, então, foi uma substituição da ideia de Constituição Europeia pelo Tratado de Lisboa. Então, o Tratado de Lisboa cria uma série de regras entre esses países do processo de integração que não tem a validade de uma Constituição, que não tem a envergadura de uma Constituição, mas que organiza o processo entre os países participantes. Temos, então, esses importantes tratados da integração europeia.
É aí que aparece um problema, porque hoje nós temos então uma crise europeia. A integração europeia está enraizada lá na década de 1950. Né? A integração europeia vem lentamente se intensificando nas últimas décadas até a atualidade. E de repente, principalmente a partir da década de 2000, nós temos um desandar do processo. Né? Então o processo entra em crise, uma crise que se desenrola até a atualidade. Por que isto? Vejamos, a integração europeia, como a gente viu no comecinho da apresentação, vai enfrentar um gravíssimo problema, ou inúmeros gravíssimos problemas, né, no início do processo. Logo antes tinha havido Segunda Guerra Mundial. Esses países estavam atravessando uma transição política e econômica, tanto doméstica quanto internacional, da mais alta gravidade. Esses países foram afetados pela guerra e tinham gravíssimos problemas sociais a serem superados depois da Segunda Guerra Mundial. E tudo isto vai ser enfrentado, entre outros, pelo processo de integração europeu, que vai ter um viés keynesiano, formando um estado de bem-estar social através do qual as populações europeias passam a ter segurança material, passam a ter segurança social para a sua atuação. Então vejam, o processo de integração europeia em viés keynesiano não apenas vai conseguir enfrentar esses gravíssimos problemas herdados da Segunda Guerra Mundial, herdados das décadas anteriores, como ainda mais vai viabilizar uma condição de bem-estar às suas populações e, consequentemente, quem vai ser contra este processo de integração na década de 1950, 60, 70, 80? Ninguém. Na verdade, o processo de integração europeu na forma de Comunidade Econômica Europeia e na sua virada ainda para a União Europeia era um exemplo de sucesso internacional e era validado muito fortemente pelas populações europeias. Mas, a partir dos anos 1980, 90, no cenário mundial e no cenário europeu também, nós temos o avanço do neoliberalismo. A integração europeia na forma de União Europeia nos anos 1990, em especial nos anos 2000, é uma integração de viés neoliberal. Eu falei para vocês, por exemplo, que a Constituição francesa a Constituição Europeia não foi aprovada pela população francesa. E qual foi o motivo disto? A leitura que os franceses fizeram era de que a Constituição Europeia dilapidaria, diminuiria os direitos dos trabalhadores, os direitos do cidadão do ponto de vista social, aumentariam a sua vulnerabilidade e por isso se colocaram contra a Constituição Europeia. Vejam, tanto o processo de integração tem um forte viés neoliberal que, apesar de a população ter se negado a viabilizar a Constituição Europeia, mas o próprio processo de integração deu um jeito nisto. E sem as populações, sem a validação democrática plebiscitária, através do Tratado de Lisboa, uma decisão, portanto, de alto nível, sem validação pelas populações, sem validação plebiscitária, tá certo? De modo que agora a integração europeia se presta a necessidades, principalmente econômico-financeiras, e dilapida mais e mais as condições de vida das populações europeias. Qual é o motivo disto? É a sua subserviência ao mercado, a sua subserviência ao sistema financeiro. Mas esta é uma análise de fundo histórico e estrutural. Qual é a forma através da qual as populações europeias entendem isto? De que maneira os partidos de extrema-direita vendem hoje a ideia de integração europeia para as populações europeias? De que a sua condição de vida, cidadão europeu, que está hoje precária, que está hoje vulnerável, é por culpa da integração europeia. Vejam, se esquece de colocar essa partezinha tão importante do neoliberalismo. A culpa é da integração europeia. Resultado, eu sou um cidadão europeu que vejo uma União Europeia, que vejo um processo de integração que funciona muito melhor para o sistema financeiro, para os grandes bancos, do que para mim mesmo, para resolver os meus problemas. O desdobramento disto é o crescimento quantitativo, crescimento em força dos chamados
eurocéticos, as populações, os grupos políticos organizados, os partidos políticos que são contrários ao processo de integração europeu. Nós já tivemos um desdobramento de altíssima gravidade destes eurocéticos no plebiscito Brexit, através do qual a população britânica validou a retirada do Reino Unido da integração europeia, tornando-se o primeiro país, desde o início do processo de integração, a se retirar do processo de integração europeu, o que vai ser finalizado provavelmente até agora o final de 2020. Tudo bem? Com uma ideia inicial de integração europeia, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, né? Uma ideia de características gerais da integração europeia, seus objetivos políticos e econômicos, os tratados mais importantes e por que nós temos a matéria-prima fundamental da crise europeia da atualidade. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa nas redes sociais. Era isso por hoje, abraço para todo mundo e boa sorte.